Boas, meus queridos, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai quebrar mais um tabu. Eu não sei se vocês lembram, há mais ou menos um ano atrás eu fiz um vídeo falando sobre tabus, que foi falando, na verdade, sobre aborto. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima para você assistir depois desse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre HIV. Ontem à noite assisti um filme pela 14ª vez, mais ou menos, The Normal Heart. Não sei se vocês já assistiram um filme da HBO que fala sobre o início da epidemia do HIV. E foi por isso que, pensando também um pouquinho junto com o que vocês sempre perguntam, que qual a especialidade eu quero seguir depois de terminar a faculdade, que é a infectologia nesse caso, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas não sobre só o vírus em si, sobre a AIDS, a síndrome em si, mas sim sobre o tabu social relacionado a isso. Vocês provavelmente estão vendo um outro lado do meu quarto, que eu geralmente não mostro ele, mas é que como eu estou sem nenhum tipo de iluminação, estou usando a minha janela que está do outro lado. Então vocês estão vendo o meu guarda-roupa e a minha porta. Enfim, uma coisa que eu acho interessante a gente debater, já que basicamente todo mundo que está nesse canal tem interesse ou já é formado em alguma profissão, em algum curso da área da saúde, é a gente falar também sobre pessoas soropositivas infectadas com HIV, obviamente, e que trabalhem no sistema de saúde, certo? Qual é a relação? Porque eu sei que muita gente tem muito tabu também relacionado a isso, mas isso a gente vai deixar mais lá pro final do vídeo, ok? Acho interessante também a gente fazer primeiro um glossário aqui, comentar algumas coisas que talvez para muitos de vocês já seja super normal e já esteja muito interiorizado para vocês, que são alguns conceitos relacionados a HIV, AIDS, carga viral, contagem de CD4. O HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Não quer dizer que a pessoa que é infectada com o HIV, ela tem AIDS, porque AIDS é a síndrome gerada justamente por esse vírus. E essa síndrome ela vai ser desenvolvida muitos anos depois da infecção, ou às vezes, na maior parte das vezes, atualmente, devido ao tratamento, a pessoa infectada com HIV ela é simplesmente portadora e ela não desenvolve a síndrome. Também outros conceitos importantes, que esses não são tão comuns da sociedade corrente, fora do meio ou da área da saúde, da área sanitária, que é a carga viral e a contagem de CD4. A carga viral, para quem não sabe, é justamente a contagem de cópias de vírus do HIV no sangue por mililitros, certo? E a contagem de CD4 é a mesma coisa, porém para as células CD4, para os linfócitos CD4, que são as células mais infectadas justamente pelo vírus. E que, além disso, as células CD4 são uma das protagonistas do nosso sistema imune. E é justamente por causa disso que o desenvolvimento da infecção com HIV gera um deterioro tão grande na nossa função imunológica. Hoje em dia, a nossa geração, de quem nasceu no final dos anos 80, no começo dos anos 90 e até o povo que já está mais próximo dos anos 2000, não viveu a etapa em que a epidemia do HIV levava à morte sim ou sim, porque não existia um tratamento, não existia respostas para a infecção. E isso, desde o meu ponto de vista, tem dois aspectos importantes. O primeiro é a população que hoje tem aí entre os 20 e os 35 anos, toma o HIV como um vírus que não é tão preocupante como era nos anos 80, o que é muito relativo. E, por outro lado, também a falta de consciência com relação à infecção e a falta de informação com relação a isso faz com que a gente ainda pense numa pessoa infectada com HIV, que é justamente o que se via nos anos 80, aquela pessoa extremamente magra, com as manchas do sarcoma de Kaposi, como por exemplo aparece muito no filme, né? Porque é justamente quando a gente vê algum relato histórico do HIV e dos infectados com HIV, a gente vê esse tipo de estereotipo. E obviamente isso não funciona da mesma maneira hoje em dia, graças aos avanços tecnológicos da indústria farmacêutica e dos avanços na medicina, que hoje fazem com que uma pessoa infectada com HIV, ela viva uma vida absolutamente normal comparado a uma pessoa soro-negativa. É cada vez menos frequente em países que desenvolvem políticas públicas relacionadas ao tratamento com HIV, ver pacientes, por exemplo, com sarcoma de Kaposi. Que vale ressaltar também aqui a AIDS, que é o que acontece com o desenvolvimento da infecção, não é uma doença e sim é uma síndrome, ou seja, é um combo de várias doenças oportunas, que existe sarcoma de Kaposi, as co-infecções e tudo mais. Mas vamos para algumas coisas, alguns pontos muito positivos que saíram em vários estudos esse ano e no ano passado, justamente sobre o controle da pandemia do HIV. Existiu durante muito tempo o debate se uma pessoa que estivesse indetectável, ou seja, com uma carga viral tão baixa que nem os estudos laboratoriais pudessem contar a quantidade de cópias de vírus, o qual no Brasil, se eu não me engano, são 40 cópias por ml de sangue, e aqui na Argentina, se eu não me engano, são 50 cópias.
Sempre existia um debate muito grande sobre se uma pessoa que estivesse indetectável ela conseguia transmitir o vírus para uma pessoa sorodiscordante, nesse caso. No ano passado foi divulgado um resultado de uma pesquisa, o estudo Partner, junto com, obviamente, outras pesquisas que também foram saindo nos últimos anos, em que desde 2010 até 2014, em 14 países da Europa, foram acompanhados 1.166 casais sorodiscordantes, ou seja, que um parceiro era positivo e o outro era negativo, haviam casais héteros e haviam casais gays, e justamente foi feito um acompanhamento desse casal e foi pedido para que fosse registrado as vezes que acontecesse de alguma relação sexual sem camisinha. E durante esses 4 anos não houve nenhum tipo de ocorrência de transmissão de um parceiro para o outro. Obviamente todos eles estavam com a carga viral indetectável. Foi usado como parâmetro lá 200 cópias por ml de sangue, ou seja, um número muito maior do que a gente utiliza aqui na América do Sul. Houveram 58 mil ocorrências de relações sexuais sem proteção entre esses casais, que eu comentei agora há pouco, e houveram apenas a conversão de 11 casos durante esses 4 anos. E quando foi feito um estudo genético sobre o vírus da pessoa que tinha convertido para HIV positivo, se descobriu que na verdade não tinha sido o vírus do parceiro, tinha sido uma puladinha de cerca aí com outra pessoa. Ou seja, o estudo o que comprova é que uma pessoa que está indetectável, ela não transmite o vírus do HIV. Obviamente isso não quer dizer que a gente deve hoje pensar que as pessoas com HIV não devem mais se cuidar desde que elas estejam indetectáveis. Não, a gente continuar trabalhando por questões de tratamento para todas as pessoas, levar a educação sexual para todas as pessoas, para toda a sociedade, a distribuição gratuita de preservativo, que é o mais importante para a gente controlar a transmissão para as pessoas que não estão, obviamente, em carga viral indetectável, ou que simplesmente não sabe sobre o seu estado serológico, é o mais importante hoje ainda. Porque sim, o estudo demonstra que é importante a gente continuar trabalhando é ampliar o acesso ao tratamento para as pessoas soropositivas, mostrando que o tratamento é a melhor maneira de a gente controlar a epidemia, obviamente junto com continuar utilizando o preservativo. Algo bastante importante também é que no Brasil agora vai começar a ser distribuído a PrEP, que é a terapia de pré-exposição justamente para não infecção, ou seja, ela reduz em até 99% a possibilidade da pessoa contrair o vírus em relações sem proteção, sem o preservativo. Mas ela não vai ser distribuída para toda a população, ela vai ser distribuída para as populações-chave a princípio. Que é pra gente, primeiro, o termo é pra gente desmistificar e tirar o tabu, obviamente, do termo de população de risco, que era o que tanto se falava há uns 10 anos atrás. E essa população-chave hoje são as pessoas que têm parceiros sorodiscordantes, as pessoas trans e os homens que fazem sexo com homens, por exemplo, garotos de programa. Porque todos eles demonstram um grau de vulnerabilidade. E muita gente é capaz de vir e falar, isso simplesmente vai acarretar com que o número de infectados aumente com outras doenças de transmissão sexual, ou que possivelmente o número de infectados com HIV aumente, porque na verdade a PrEP não precisa ser tomada todo dia, mas obviamente para eficácia total o ideal é tomar todo dia a pílula. A PrEP na verdade ela tem basicamente os mesmos fármacos que são utilizados no tratamento de pessoas que já possuem o vírus, que já estão infectadas, porém não com a mesma composição. Porém, para que a pessoa possa receber a PrEP no Sistema Público de Saúde, ela tem que fazer o acompanhamento trimestral, obviamente com o controle de toda a sua serologia, de todas as possíveis DSTs, ou seja, simplesmente está brindando uma ferramenta a mais para não transmissão de doenças de transmissão sexual, obviamente. Ou seja, está brindando mais ferramentas para que a população se empodere da sua própria saúde. Algo que gerou muita polêmica também é que a Anvisa liberou, faz alguns meses, a comercialização do autoteste de HIV nas farmácias. Muito debatido porque, segundo algumas instituições e algumas organizações, a população deveria estar acompanhada por uma equipe interdisciplinar para saber, obviamente, sobre a sua situação serológica, por se caso aconteça da pessoa descobrir a sua serologia positiva e não estar acompanhada com nada, isso pode acarretar algum trauma, alguma recarga psicológica. O que é muito debatível, concordo que a interdisciplina é muito importante nisso,
Porém, também a gente tem que entender que existem pessoas que têm muito temor em ir fazer o exame, o que a gente, como eu acabei de falar, a gente era simplesmente mais uma ferramenta a mais. Obviamente depende do Estado gerar algum tipo de conscientização para as pessoas, para quem for utilizar o autoteste, de que se caso tiver a serologia positiva, que faça o acompanhamento médico com um infectologista, com um clínico. E aí vem o grande tabu, principalmente para a área da saúde, que é justamente profissionais da área da saúde que são infectados com o HIV previamente ao início da sua vida profissional ou durante o desenvolvimento da sua vida profissional. E saiu há um tempo atrás uma nota que eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo para que vocês possam ter acesso a todas essas informações. Saiu uma nota um tempo atrás, se eu não me engano foi do Ministério do Trabalho, falando sobre justamente essa situação, de que realmente é um tema muito sensível, porque tirar um profissional do seu trabalho habitual por causa da sua situação serológica ou por causa de um acidente de trabalho não é correto, porém também deixá-lo trabalhando sem nenhum tipo de conscientização da equipe que está trabalhando com ele, não para segregar aquela pessoa e não para estigmatizar, e sim justamente para fazer o que a gente está fazendo agora, que é debater e trabalhar a conscientização sobre isso, mostrando e tratando de educar sobre quais são os meios de transmissão e quais são os cuidados que as pessoas devem ter num sentido geral, porque como realmente uma vez durante o cursado do terceiro ano um professor disse numa aula, meios de biossegurança como por exemplo o uso das luvas não servem simplesmente para que o médico ou qualquer profissional da saúde não tenha contato com o fluido do paciente, serve para o paciente também se proteger, obviamente, de qualquer outro fluido que possa vir do médico ou de outro paciente também. Então, não quer dizer que o profissional da área da saúde é um super-herói que tem uma capa que vai fazer com que ele seja imune a absolutamente tudo. O que sim, o Ministério do Trabalho diz é que afastar qualquer profissional da área da saúde por causa da sua situação serológica do HIV não tem sentido. Acredito eu que a partir do momento em que a gente conseguir educar a população, até a própria equipe de saúde, que ainda hoje, depois de tantos anos, ainda não está educada e conscientizada sobre a situação e simplesmente estigmatiza a população, não só a população médica em si, mas a população em geral, a partir do momento de conseguir fazer isso, de educar e conscientizar, a gente vai ter uma sociedade com muito menos tabus para qualquer situação. Acho muito interessante e muito importante também a gente debater esses assuntos e conscientizar a população em geral e fazer com que esse tipo de informação se espalhe, para que justamente a gente deixe de estigmatizar as pessoas que vivem hoje com HIV, sabendo que hoje em dia, com todos os controles e todos os avanços da indústria farmacêutica e da medicina, que fazem com que a população soropositiva hoje viva absolutamente normal, de um modo normal, como uma pessoa soronegativa, a gente vai fazer com que a nossa sociedade possa conviver melhor e sem tanto temor e sem tanto tabu na hora da gente poder sentar para falar com um parceiro sexual quando a gente está conhecendo uma pessoa, e não gerar aquele choque de quando a pessoa te faz a pergunta de qual a sua situação serológica, e de que isso não se torne algo que faça tu se sentir ofendido, porque simplesmente a partir do momento que a gente se empodera da nossa própria saúde, a gente entende muito melhor todos os processos que estão acontecendo com a gente e ao nosso redor. Acho que esse é o nosso papel como jovens hoje, de levar esse debate também para os nossos grupos de amigos, de não é porque hoje investigações demonstram de que uma pessoa HIV indetectável, ela não transmite, não quer dizer que a gente deve deixar de utilizar barreiras de proteção como o preservativo, de que a gente deve quebrar esse tabu de que a utilização da PrEP vai fazer com que aumentem outras DSTs, e também romper com esse tabu social com HIV, de que a pessoa com HIV deve ser segregada ou tem todos os direitos, menos alguns, de alguns espaços de trabalho, de algumas situações sociais que devem ter mais cuidado ou não. A gente deve ter a consciência e deve, como eu falei agora há pouco, se empoderar da nossa saúde para entender quais são os processos todos que a gente vive, mas não segregar. A gente deve ter consciência, deve ser crítico consciente nesse aspecto. Espero que vocês tenham gostado. Opinem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham desse assunto,
qual que é a posição de vocês, o que vocês acham sobre profissionais da saúde com HIV nesse sentido, o que vocês acham sobre a utilização de PrEP, do autoteste anti-HIV, sobre todos esses assuntos e principalmente sobre o tabu social relacionado a isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no vídeo da semana que vem. Até mais. Tchau!